Universalidade, integralidade e equidade são os três princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde. A equidade do SUS é o tema da Universidade, que está começando agora. Hoje, na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Nos programas anteriores, a gente falou sobre os outros dois princípios do Sistema Único de Saúde. A integralidade, que através do direito de cidadania incorporou todos os brasileiros no direito à saúde, e a integralidade tanto na relação profissional de saúde-paciente, quanto de como o sistema se organiza para dar conta de todas as necessidades de todos os cidadãos, individual e singularmente. E a equidade? Como a gente pode agora começar a conceituar o que é equidade? Primeira coisa importante, várias pessoas falam que a equidade é um dos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde. Mas é muito parecido com igualdade. Na verdade, na Constituição, a palavra equidade não aparece, nem na lei orgânica. O que aparece é o dever do Estado de garantir o direito universal e igualitário ao acesso aos serviços de saúde. Então tem uma dimensão da equidade que diz respeito a essa questão de que pessoas com mesmas necessidades precisam ter o mesmo acesso aos serviços de saúde, e esse é o ponto que está definido na Constituição. A gente se aproxima do conceito de justiça quando fala de equidade? Sim, e de fato, quando a gente pensa em equidade, a primeira questão é justamente a gente se aproximar de uma ideia de justiça na prática. Justiça a partir de conceitos e conteúdos concretos. A gente pode pensar, por exemplo, a distinção, e é muito importante isso que o Rubem falou, a distinção entre equidade, né, e isonomia. Isonomia é você pegar uma norma abstrata, né, definida em lei, e você aplicar para mesmas situações concretas. Enquanto que a equidade, você está pensando a diferença, você está pensando contextos concretos e como que você deve considerar as peculiaridades desses contextos para fazer justiça naquela situação concreta. Quando a gente pensa em comunicação, e já vimos num dos outros programas também que o direito à comunicação anda junto com o direito à saúde, também é importante pensar a equidade, né? Totalmente, Renato. Na verdade, assim, o direito à comunicação, como um direito fundamental para a gente reconhecer também o direito à saúde, pressupõe também a equidade. Se a gente pudesse pegar todos esses princípios doutrinários, né, que o Rubem comentou, e transpor para o contexto da comunicação, todos eles impactam diretamente. E aí, pensando a equidade dentro do contexto da comunicação, nos faz também reconhecer a diversidade. Quando a gente fala que a equidade ela pode também transformar as práticas de comunicação na área da saúde, é porque a gente pode reconhecer também essa diversidade de pessoas, essa diversidade da população brasileira nas nossas práticas de comunicação. Então, se eu falo para essa infinidade de Brasis que a gente tem no nosso país, se a gente quer levar informações sobre saúde para essa diversidade da nossa população, ela tem que levar em consideração também esses contextos e essas condições de vida e essas necessidades singulares de cada brasileiro e brasileira. Equidade é uma maneira de você, uma vez identificando a diferença entre as pessoas, tratar elas de maneiras diferentes para que elas possam, de alguma maneira, atingir o mesmo potencial de alcance da sua autonomia, da sua plenitude, né, de vida, assim. A equidade seria um caminho para chegar na igualdade? Acho que a ideia de princípio eu acho que é interessante nesse sentido, né? Como algo que nos guia na maneira como a gente organiza eticamente tanto as relações do serviço de saúde quanto o serviço de saúde como um todo. Ética é uma palavra interessante. Ética é uma palavra central, eu acho muito importante nessa discussão de equidade e igualdade. Eu acho que é importante, a gente não sonha mais com uma sociedade igual. O igual para a gente é aquilo que respeita a diferença.
naquilo que a diferença é favorável. O Boaventura de Souza Santos traz essa contribuição para a gente. A gente tem que respeitar a diferença quando a diferença é alguma coisa favorável. E a gente tem que diminuir a diferença quando ela é uma maneira de opressão, uma maneira de alguma maneira de violência contra o outro. Então a igualdade, ela é pensada respeitando as diferenças. No caso da equidade, o ponto central é respeitar as necessidades diferentes e tratá-las diferentemente, mas, por outro lado, garantir que em qualquer ponto do SUS ou fora do SUS, os brasileiros possam ter, com a mesma necessidade, ter idêntico acesso aos serviços de saúde. Esse é um ponto muito importante para a gente colocar, que vem do princípio constitucional. A gente não pode admitir que uma pessoa que tem uma necessidade de um serviço de saúde não tem acesso porque não tem dinheiro para pagar, ou porque ele tem plano de saúde e o SUS, não, sabe assim? Então ele está no SUS e o SUS não oferece. Isso é inadmissível, isso é uma violação do princípio constitucional. A equidade traz um aspecto, acho que mais transgressor, no sentido de não nos convidar só para respeitar a diferença, reconhecer que ela existe, ela está dada. Somos seres humanos e somos todos diferentes, assim. Então é uma condição humana ser diferente. Então, E isso é belo, né? isso é incrível. E aí eu não estou falando que eu tenho que respeitar a diferença porque parece que eu me coloco numa outra condição, assim, eu respeito a diferença. Não, eu sou parte dessa diferença. Então, eu acho que esse reconhecimento da equidade, ela agrega nesse sentido, de assegurar que esse direito tem que ser para qualquer pessoa na sua singularidade. E aí é o desafio mesmo para a gestão, para as políticas de saúde, para qualquer política, na verdade, para as políticas de comunicação, enfim. É como assegurar essa diversidade e o valor e a potência dessa diversidade, assim, no seu dia a dia, né? Acho que isso é uma dimensão interessante para a gente trazer para o nosso debate, né? E é interessante, né, que você traz. Diferente não é o outro, né? Diferente somos todos nós. Todos nós somos diferentes. Isso não é incrível? Esse reconhecimento. E parece que é a coisa mais óbvia, né? Tipo, somos todos diferentes, né? Porque a vida toda, e aí, enfim, alguns contextos históricos reforçaram que somos todos iguais, né? Isso ficou impregnado, assim, na nossa sociedade. E aí você, partir do reconhecimento dessa diversidade para assegurar o direito de todas e todas, eu acho que é o revolucionário mesmo, né? E é o que nos instiga como militantes, como ativistas pelos direitos humanos também, né? Imagina, por exemplo, Renato, a seguinte situação, quando você tem um deficiente físico que hoje tem direito de acessar, né, de receber do Estado uma cadeira de rodas manual, digamos assim. É aquela que depende de um esforço físico manual. E vamos supor que esse deficiente físico ele more num bairro com muitas ladeiras. Aqui no Rio de Janeiro é muito comum a gente lembrar de Santa Teresa, né? E como o Brasil tem muitos bairros assim, né? Então acaba que esse deficiente ele mora lá e ele tem uma questão identitária com o bairro, porque ele nasceu lá, os pais moraram lá, os avós moraram lá. E a grande questão não tem como ele usar uma cadeira de rodas comum. Né, por conta do esforço físico, inclusive em determinados lugares, ele não vai conseguir nem subir, né? É humanamente impossível você levar em mãos uma cadeira de rodas. Ele vai precisar de uma cadeira de rodas motorizada. Essa é a lógica da equidade. Não é somente a gente pensar na necessidade, mas pensar naquele indivíduo como um sujeito de direitos e que, portanto, vai ter que receber um tipo de prestação do Estado e um tipo de reconhecimento por parte do Estado completamente diferente de o que a gente tem hoje para a gente, por exemplo. Então, no próximo bloco, e o Sistema Único de Saúde, para dar conta desse princípio, como tem que se organizar? Não sai daí, a gente volta já. Unidiversidade está de volta na Fundação Oswaldo Cruz falando sobre o princípio da equidade no Sistema Único de Saúde. O que a gente pode pensar agora, a partir da organização do sistema, como dar conta de um conceito tão bonito quanto a equidade, mas tão complexo? Acho que tem uma coisa que o Felipe traz que é interessante para a gente pensar isso na prática, que é essa questão da necessidade de uma avaliação singular, de cada indivíduo. E de como, para isso, para a gente conseguir pensar isso na prática, a gente tem que flexibilizar a organização do serviço. Vou dar um exemplo que tem a ver com a universalidade, que é a questão do acesso. Não tem como a gente imaginar que vai ter um momento ideal onde a gente não tenha zero barreiras do acesso. Porque as instituições de saúde, elas são instituições, elas têm um mínimo grau de organicidade,
que seja um horário de funcionamento, um local onde ela atua, o tipo de profissional, o tipo de serviço que ela oferece. Então, sempre algum grau de barreira vai existir. A questão é que as pessoas elas têm capacidades diferentes de conseguir ultrapassar esse grau de barreira. E você precisa, de alguma maneira, conseguir avaliar singularmente essas pessoas para fazer essa flexibilização. Eu que trabalho com consultório na rua, por exemplo, a gente vive isso muito no dia a dia. A população de rua coloca o serviço de saúde como um dos 4 lugares que ela entende que ela tem que ela não é bem-vinda, que ela não consegue acessar. Então, uma das coisas que a gente acaba fazendo cotidianamente no serviço de saúde, na atenção primária, para a população de rua, é acompanhar ela para serviços onde a maior parte das pessoas vão sozinhas. Porque a gente sabe que se elas forem sozinhas, coisas que talvez para algumas pessoas a gente pense como barreiras mínimas de burocratização, algumas pessoas não são capazes de transpor. Então a equidade convida o serviço a estar o tempo todo se repensando, analisando caso a caso para conseguir se reconfigurar, para conseguir fazer a garantia de todos os outros princípios. Igualdade na singularização das necessidades. Para o SUS poder dar conta disso, o SUS tem que se fortalecer cada vez mais. Porque só se consegue essa flexibilização quando você tem profissionais nos lugares, profissionais capacitados nos lugares, profissionais que estejam habilitados a poder fazer essa flexibilização. E você precisa ter uma rede capaz de dar conta das diversas necessidades que se colocam. Mas isso é do SUS. Mas tem um outro lado que ameaça a equidade, que diz respeito à diferença entre quem acessa o SUS e quem tem outro sistema de saúde suplementar. Isso no Brasil é uma coisa muito grave. Porque na Constituição a igualdade não é do SUS, a igualdade é um dever do Estado garantir a igualdade do acesso dos cidadãos brasileiros. Então não se pode admitir que alguém que tenha plano de saúde tenha acesso e singularizações que o SUS não oferece. Para isso, para ter equidade, é necessário um SUS maior, um SUS forte. Em todos os sistemas universais que se pautaram pela equidade, o sistema público é predominante. Então a gente tem que rever o tamanho do SUS para aumentá-lo mais ainda em termos de financiamento e em termos de qualidade, de investimento, para que ele possa dar conta de garantir o acesso igual e a singularização de cada pessoa no atendimento. Aí entrou a questão do financiamento, que tradicionalmente, desde que o SUS existe, foi subfinanciado. Do ponto de vista de atribuições do SUS, nós temos um município com um papel fundamental. E o município, do seu ponto de vista de financiamento, ele pode ter o financiamento de 2 maneiras para custear esse sistema de saúde, basicamente. Um é através do autofinanciamento, que são impostos. E os impostos municipais, eles são os impostos mais sonegados desse país, até por conta da carência dos municípios de fiscalização. E a outra questão é a transferência pelos fundos de saúde, do Fundo Nacional para o Fundo Estadual, do Fundo Estadual para o Fundo Municipal. E aí, quando você vai observar o dinheiro que chega na ponta, isso é bastante desafiador. Por diversos motivos, inclusive de cunho político, os municípios eles vão enfrentar N desafios para conseguirem, na ponta, estruturarem as suas unidades de saúde, os seus postos de saúde e fazerem com que aquele cidadão que procura o SUS, ele tenha um acolhimento, um primeiro acolhimento efetivamente democrático e voltado para a efetivação do direito à saúde. Porque é na ponta que o SUS se relaciona com o cidadão. Certamente. Então é ali que realmente o cuidado, a atenção e os 3 princípios devem se materializar, né? Sim. E aí veja que coisa interessante, como que a equidade ela passa a ter uma conexão enorme com os outros princípios, com a universalidade, com a integralidade, com a descentralização e com a própria participação social. Quando a gente pensa, a gente está sempre colocando a comunicação dentro dessa discussão. Como é que ela pode ajudar para que a gente atinja mais a equidade? Eu acho que um primeiro ponto é fortalecer essa aproximação dos princípios do SUS com a comunicação. E aí a gente fala da equidade, mas também pensando como que a comunicação, no contexto da saúde, pode assegurar a universalidade e a integralidade. O que isso quer dizer? É reconhecer esse indivíduo para o qual a comunicação, a informação é destinada como um sujeito de direitos, conforme o Felipe falou. Esse indivíduo é um sujeito de direito e ele tem que ser reconhecido na sua integralidade, no seu todo, na sua singularidade.
equidade. E aí, quando a gente pensa nisso nesse contexto do SUS, é pensar mesmo na produção de informação, levando em consideração toda essa diversidade de contextos, romper com barreiras. Valesca estava falando dessa questão das barreiras no contexto do atendimento da população de rua, mas isso está presente em diferentes contextos. Assim, precisamos romper com essas invisibilidades, reconhecer essa singularidade, essa diversidade nas práticas de comunicação. E eu vou dar um exemplo também um pouco puxando a brasa aí a sardinha, não sei mais como é isso. Puxando a sardinha para minha brasa. Para minha brasa e um pouco também pensando nesse exemplo que o Felipe deu da pessoa com deficiência física. Se a gente tem uma pessoa com deficiência sensorial, uma pessoa cega, e aí o Ministério da Saúde quer fazer uma campanha de prevenção, enfim, a alguma doença, ao HIV e AIDS, por exemplo. Se essa campanha não for feita, levando em consideração os recursos de acessibilidade e medidas que garantam que essa pessoa receba essa informação, por exemplo, se tem um material impresso, tem que estar em braille. Como que uma pessoa surda vai assistir um vídeo de prevenção HIV e AIDS se não tiver lá um intérprete da língua de sinais brasileira traduzindo essa informação para o seu idioma, para a sua língua? Então, assim... Porque o seu idioma não é o português, né? Não é o português. E, assim, é a língua de sinais brasileira. E ela é uma língua tão legítima quanto a língua portuguesa, reconhecida na nossa Constituição. Então, assim, do ponto de vista da gestão das políticas públicas no contexto da saúde e aí das práticas de comunicação, ela precisa levar em consideração essas especificidades. E também as regionalidades, por exemplo. A gente tem um país que tem, enfim, uma diversidade cultural imensa. E essas práticas comunicacionais no contexto da comunicação precisam escutar e levar em consideração esses contextos. Então, no próximo bloco, como que a equidade e os outros princípios dialogam para que o Sistema Único de Saúde realmente dê conta da complexidade da nossa cidadania. Não sai daí, mas antes, se liga nessa dica. O Blog da Saúde faz parte da comunicação social do Ministério da Saúde. O blog informa a população sobre ações do Ministério da Saúde. O Unidiversidade está de volta na Fundação Oswaldo Cruz falando sobre o princípio da equidade no SUS, que a gente já foi vendo ao longo do programa, que ele dialoga com os outros dois princípios, com a integralidade e com a universalidade. É isso mesmo? A equidade acaba funcionando como um aglutinador dos três princípios? Sim, porque se pensarmos a universalidade, a gente está numa lógica de oferecimento e de expansão dos serviços para todos. Afinal, somos mais de 200 milhões de brasileiros. E no caso da integralidade, a gente pensa muito também a questão da singularidade, né? E onde que entra a equidade nisso, né? É a ideia de você fazer justiça. Por isso que a discussão sobre o que é justo e como se constrói o que é justo para as pessoas é importantíssima. Os valores diferem quando a gente pensa singularidade, mas tem alguns valores que dizem respeito a uma opção da sociedade brasileira. É justo que uma pessoa que tem um infarto agudo do miocárdio não tenha acesso à hemodinâmica num certo tempo, que é o ponto que pode definir a sobrevivência dela, porque ela não pode pagar ou porque ela não tem um plano de saúde? Eu e muita gente diz, de jeito nenhum. É necessário que situações semelhantes tenham acesso semelhante. É justo, como o exemplo que estava sendo dado, que uma pessoa que necessita de uma cadeira de rodas para se deslocar e recebe uma cadeira simples e não consegue deslocar no seu ambiente porque se tivesse recebido um outro tipo de... É justa essa diferença? Eu diria não. Então é exatamente na operacionalização de um princípio de justiça que a gente tem um elemento importante. O arranjo geral do sistema de saúde, o SUS e o que tem além, a saúde suplementar ou o que seja, precisa ter tal configuração que garanta a todos o atendimento das suas necessidades. Para isso é que a gente precisa de um SUS bem consistente, bem forte e que tenha uma capacidade de poder dar conta do dever do Estado de garantir a equidade.
E o que deixa as coisas mais complexas ainda, especialmente quando você estava falando nas barreiras e como superar essas barreiras, é que também é necessário que os outros setores, que não só o setor da saúde, dê conta disso, né? Era exatamente o que eu estava pensando agora, Renato, né? Que junto com essa questão da integralidade entra também esse outro conceito da intersetorialidade, porque a gente vai falar sobre saúde com uma concepção que vai muito além da questão biológica ou do acesso ao remédio, ao equipamento, ao exame, à consulta. A saúde ela é determinada por diversos outros fatores e muitos deles estão fora do serviço de saúde. O serviço de saúde, inclusive, não é capaz de englobar. Então, quando a gente vai falar de equidade, a gente está, de uma certa maneira, se desafiando a falar também sobre uma questão de equidade social como um todo. E aí vai ser preciso, sim, para a gente conseguir levar isso até onde a gente quer, né, do princípio da equidade na prática mesmo, a gente dialogar mais com as outras políticas públicas para além da saúde. Não tem como pensar em equidade sem pensar em habitação, sem pensar em educação, sem pensar em renda, sem pensar em trabalho, enfim, em todas as outras políticas públicas. Pensar nos direitos como um todo, né? Você acha que a gente vem conseguindo, através das nossas capacidades de comunicação, dialogar sobre os direitos com a população? Que isso está mais dado do que antigamente? Que todos somos sujeitos de direitos? Eu acho que a gente está num caminho possível. Acho que ainda não é o ideal, mas temos avançado. E aí, enquanto você falava com o Rubens sobre essa questão do valor, eu pensei também nesses espaços que foram criados e estão previstos pelo próprio SUS, que foram criados, na verdade, para assegurar a participação desses indivíduos, assim, para que eles possam apresentar suas demandas. Eu acho que um aspecto importante no entendimento da equidade é ouvir. A escuta é muito importante nessa construção e nessa consolidação da equidade. Você tem, e aí esse é o barato também do Sistema Único de Saúde. Ele prevê espaços de participação para que as pessoas ocupem esses espaços, levem as suas demandas, as suas especificidades. Então, assim, a gente tem os conselhos nacionais, a gente tem os conselhos de saúde, que são nacionais, municipais, distritais, estaduais. A gente tem as conferências de saúde, que também, da mesma forma, são regionais e tem a nacional, que acontecem periodicamente como um espaço amplo, né, como um grande encontro da sociedade nos diferentes segmentos previstos no SUS, né, de gestão, de trabalhador do SUS e de usuário do SUS, e que ocupam esses espaços para trazer suas demandas. Então, acho que garantir espaços equânimes, no sentido de garantir voz e direito à voz para qualquer pessoa, é um caminho possível para a gente construir esse reconhecimento de que somos, sim, sujeitos de direitos. Efetivamente, nenhum setor privado no campo da saúde consegue compreender a saúde como tendo outros determinantes, outras coisas, como a Valesca chamou a atenção, nem consegue dar conta dos grupos mais vulneráveis. Isso não é possível numa lógica de mercado. Portanto, a gente tem que ter, para dar conta dessas questões, um fortalecimento dessa capacidade pública de reconhecer a diferença, as populações vulneráveis, perceber as necessidades de grupos, as necessidades singulares e perceber também a relação que isso tem com o modo de andar a vida, com as condições de vida, com como a vida anda efetivamente no conjunto da população. Ao longo do programa a gente foi vendo, né, trazendo conceitos como ética, justiça, vulnerabilidade, uma série de conceitos que nos ajudam a entender como a equidade se transforma em prática. Mas quem decide, quem entende, quem resolve quais diferenças devem ser tratadas desigualmente? Essa é uma questão democrática. Eu sou absolutamente convencido dessas premissas que nós estamos trabalhando aqui. A primeira premissa de que a participação social ela é fundamental para a construção do que é o justo. E a segunda premissa de que você só constrói um princípio da equidade efetivo no interior de uma política pública. E a grande questão é: quem é a pessoa legítima para decidir sobre o que é justo para a minha questão concreta, para a minha necessidade concreta, para o meu direito concreto? É o juiz? É o secretário de saúde? É o presidente da República? Quem decide sobre isso? Né? E isso vai fazer com que a gente volte à nossa primeira discussão, que é justamente sobre o papel que exerce a participação social como um modo de vocalizar, de fazer com que essas demandas que nós temos aqui no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, elas se cristalizem em políticas públicas e principalmente políticas de reconhecimento. Participação social é a maneira através da qual a gente consegue
cristalizar como direito uma questão específica, uma demanda específica, uma necessidade específica. Para atingir universalidade, integralidade e equidade. Sim, senão temos uma construção monofônica, digamos assim, de quem vai decidir sobre o que é justo. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br. E você pode também acessar a nossa página no Facebook. E eu quero agradecer a Rubem, Marina, Valesca e Felipe por mais um Unidiversidade que vocês fizeram.